Olá, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre a deusa Lakshmi, da mitologia que eu amo, mitologia hindu. A deusa Lakshmi é a deusa da abundância, da prosperidade, não só financeira, a prosperidade da vida, da beleza, da riqueza, dos ouros, dos dinheiros, mas também da boa sorte, né? Então, é a deusa da prosperidade e abundância de forma geral, não só a riqueza financeira, mas a riqueza de espírito, de alma, de boas intenções, uma mentalidade próspera. Deixa eu mostrar aqui ela para gente. A deusa Lakshmi, ela nasce, a história dela nasce numa época que os deuses e demônios viviam em guerra. Em algum momento, uma maldição é lançada para os deuses, né, contra os deuses, e os deuses perdem essa guerra. E eles recorrem então a Vishnu para trazer um pouco de prosperidade, abundância, saúde, porque como eles perderam, a Terra começa a ficar num movimento muito de, além da destruição, mas uma época muito de avareza, de tristeza, de dor, sofrimento, é, falta de viço, né? Falta de vida. E Vishnu se compadece e pensa numa forma de voltar à vida à Terra. Vida no sentido, né? Vida, é, prosperidade, abundância, amor, esse sentido da vida, né? Esse sentir que você está vivo. E ele conversa então e lança uma ideia para deuses e demônios fazerem um movimento que seria, dentro de uma das interpretações, de 1000 anos, que eles batessem o oceano de leite. E aí, né, história de deuses, né? Então ele coloca uma montanha no meio do mar, ele pega uma serpente para fazer esse movimento, como se fosse uma batedeira mesmo do oceano de leite. E isso faz com que os deuses e demônios então comecem a entrar em acordo, né, para que a vida possa voltar à terra em forma de abundância. Desse movimento, começam a surgir, então, várias formas abundantes de beleza. E começa também a aparecer flores, né, que são a flor de lótus, e várias formas de beleza. De uma flor de lótus nasce, então, Lakshmi. E Lakshmi traz de volta essa abundância, essa boa sorte, a saúde, a riqueza, a beleza, a vida auspiciosa. Como o próprio nome dela diz, ela não só traz a boa sorte, como uma vida auspiciosa. E ela traz um movimento muito de doação, de riqueza, de beleza, como se fosse a força feminina. Dentro da mitologia hindu, os deuses e deusas, eles são consortes, então eles são companheiros de alma. Os casais, né, se encontram com uma missão muito maior, com um propósito muito maior. E Lakshmi é a consorte de Vishnu, e ela traz essa força feminina, a força da beleza, a força da abundância, da vida, da boa sorte, mas a boa sorte no sentido mais amplo. Ela traz essa leveza, esse estar de bem com a vida. E não só isso, né? Que ela é tão reverenciada e tão protetora dos lares, que todos os lares têm uma reverência a ela, né? Tem os altares, as comidas, os festivais, inclusive, que é uma vez por ano, acho que se eu não me engano, em outubro, que é o Festival das Luzes, que todas as pessoas colocam lamparinas, velas, luzes acesas, enfim, para honrar, reverenciar essa deusa tão importante que trouxe de volta o viço, a vida, né? O oceano de leite, quando ele começou a ser batido, Vishnu fala: vocês vão ficar milênios aí, mas quando ele começar a trazer de volta, ele vai trazer o néctar da vida, o sumo, né? A força divina, esse gostosinho da vida. E Lakshmi é exatamente isso, ela é o que a gente, quando a gente se sente, quando está de bem com a vida, está em paz com a nossa consciência. E ela traz essa sensação de maior riqueza não há
do que você transcender a consciência, do que você transcender os demônios que existem dentro de você. Então, essa é uma interpretação da vinda de Lakshmi, né? A riqueza nasce quando você transcende os seus deuses transcendem os seus demônios, né? Existe esse caminho do meio aí nas polaridades, na dualidade. Então, essa é a interpretação de Lakshmi. A riqueza vem quando você faz uma purificação da mente. Essa guerra que aconteceu entre Deus e demônios é essa guerra que existe na nossa mente, né? Que não para, a nossa dualidade, o nosso ego e a nossa centelha divina. E quando você silencia a sua mente, quando você purifica a mente começa a trazer riqueza, abundância, bons pensamentos, bons sentimentos, mentalidade próspera. Essa é a interpretação da deusa Lakshmi, essa força sagrada feminina que vem quando você aquieta a sua mente, né? O seu ego, a escassez, a avareza, o desânimo, a falta de saúde, né? O que que você está alimentando aí dentro de você? Os demônios ou os deuses? Então, essa é a história de Lakshmi. E aí, em algum momento, nesse movimento de Lakshmi, que ela traz boa sorte, ela retira a maldição, ela traz abundância, fortuna, beleza, ela também fica muito dedicada, então, ao próximo, né? Aos lares, todos pedem ajuda, e os ouros, a riqueza, a prosperidade, a saúde, para Lakshmi. Só que em algum momento ela se percebe muito concentrada na riqueza material e ela começa a sentir um vazio, né? Uma vida sem propósito. E aí ela vai se consultar com Shiva e depois com Parvati. E ela percebe que ela quer ter um filho. E lembrando que aqui a gente está falando sobre uma divindade e sobre um olhar mais de interpretação, que daqui a pouco eu vou trazer. E Shiva fala para ela que ela deve ter um filho para que ela tenha este propósito, que a riqueza tenha este propósito. Ela é a própria riqueza e abundância. Só que ela não pode ter filhos. E ela vai se aconselhar e pedir ajuda para Parvati. Nesse momento, então, ela encontra os filhos de Parvati e pede: eu posso adotar um filho seu? E Parvati fala: não sei, porque você é uma mulher muito está sempre viajando, que está sempre muito ocupada com a sua riqueza material, você não vai ter tempo, disposição, você talvez não esteja disponível, né, para criar um filho, você não vai ter essa possibilidade de se dedicar a um filho, né, dar essa atenção, esse carinho que uma criança precisa. E, e Lakshmi fala para ela, né, se compromete que com certeza ela vai se dedicar e criar o filho com muito amor. Depois de um tempo, então, Parvati cede, né, esse pedido e leva Ganesha, que é o filho dela, para ser adotado por Lakshmi. E Lakshmi fica radiante e se sente preenchendo esse vazio. Aqui a gente vai entender, então, que a interpretação desse mito é que a riqueza sem a sabedoria, porque Ganesha significa sabedoria. Então, entende-se que a riqueza sem sabedoria e a sabedoria sem gerar riqueza com essa sabedoria, eles são vazios um sem o outro, né? Então, não adianta você ter riqueza material se você tem uma avareza mental, né? Se você não tem sabedoria, se você não faz nada de bom com esse dinheiro, por exemplo. E também não adianta você ter sabedoria, saber fazer, né? Ter conhecimento, sabedoria, ser inteligente, enfim, e não fazer nada de bom com isso, ou seja, não se dar o conforto necessário, não se dar uma qualidade de vida boa, se você só tem inteligência e sabedoria. A sabedoria real, ela vem quando você usa isso a seu favor. Então, sabedoria é aplicar conhecimento a seu favor, trazendo uma boa qualidade de vida, inclusive riqueza, saúde, prosperidade, abundância, boa sorte. E a riqueza sem a sabedoria também é vazia, não tem propósito. Então, esse é o significado do encontro, né, de Lakshmi com Ganesha, a riqueza com a sabedoria.
Na filosofia do hindu, na filosofia hindu, a prosperidade, a abundância, a sabedoria, elas são muito mais do que só riqueza material, é uma riqueza que começa na mente, porque tudo começa na mente. Então, se você não tem uma mentalidade próspera, você vai estar sempre conectado de alguma forma com a avareza, com a escassez, com de alguma forma, o pessimismo, a insegurança, que tudo isso começa na mente. Então, por isso que a gente começou falando sobre a guerra dos deuses e dos demônios e o resultado, né, para quando a Lakshmi vem, o resultado é essa purificação da mente. Então, através da purificação da mente, você começa a acessar a prosperidade com a sabedoria. E aí vem amor, um propósito digno, uma generosidade, fazer o bem ao próximo, se sentir em paz, se sentir rica por dentro, né? E a gente não está falando aqui só de dinheiro, mas se sentir abundante. A prosperidade é você ter o que você precisa na hora que você precisa, não é só o que você tem na sua conta, né? De banco, e também não é só os bens materiais que você acumula durante a vida, mas é o que você faz com esses bens materiais. O que o dinheiro faz com você? Ele torna você uma pessoa arrogante? Ele torna você uma pessoa mesquinha? O que o dinheiro faz com você? Ele que é o seu dono? Ou você se perde com o dinheiro? Ou você fica ali também só na escassez, só no pedir, 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 né? Pedir o descontinho, querer tudo baratinho, querer tudo de graça? Como é que é a sua relação com o dinheiro? Diz muito quais são os seus demônios, os seus deuses que estão aí habitando a sua mente. E aí, fazer o dinheiro com um bom uso, com um propósito, é também gerar mais abundância e mais prosperidade. Então, uma das mãos dela, por isso que eu trouxe aqui a foto dela, uma dessas mãos, né? As quatro mãos representam, geralmente ela vem representada com quatro mãos, isso aí também tem uma explicação, tá? Uma das quatro mãos tem sempre um jarro de ouro, é, sempre à disposição, né? Sempre abundantemente sendo aí, é, de alguma forma, oferecido para a humanidade. E isso fala que a abundância sempre está disponível, mas é a gente que limita com as nossas crenças. A outra mão é dando bênção para os humanos, tendo essa compaixão, esse querer ajudar o próximo. Mas dizem que quem pede ajuda a Lakshmi, quem se conecta com arquétipos de Lakshmi, de abundância, prosperidade, riqueza, enfim, ela só abençoa se você tiver Ganesha, né? Se você tiver sabedoria, se você tiver não esse vazio, mas sim usar o dinheiro com um propósito, usar o dinheiro principalmente para o seu bem e para também compartilhar o bem com o próximo. Então, fazer caridade, ajudar as pessoas, usar o seu dinheiro para o bem. As outras mãos significam, ela está sempre segurando a flor de lótus. Então, a flor de lótus significa exatamente essa transmutação da sua consciência, sair do lodo e subir a sua consciência, né? Ou seja, transcender o ego e ir em direção à sua centelha divina. E ela representa o feminino do ser supremo, ela representa a riqueza que vem da mente, para você se desfazer da arrogância que sempre traz a avareza e a desconexão. Então, eles falam muito sobre essa riqueza com propósito, e aí sim trazendo a felicidade. A sombra de quem acaba se conectando com o arquétipo, mas está cheio de crença limitante, por exemplo, são resistência, conexão com escassez, avareza, uma crença de não merecimento, crise existencial, né? De eu quero ter dinheiro, ai, mas será que eu mereço ter dinheiro? Ah, eu quero ter dinheiro, mas só pensa no dinheiro, não pensa no propósito, né? Então, são pessoas que se conectam com Lakshmi, mas estão ainda muito na escassez, muito na sombra. Então, Lakshmi sempre fala para você, antes de vencer aí essa guerra dos demônios, vencer a arrogância e a avareza,
e ter pensamentos de paz, sentimentos elevados, se conectar com a beleza, com a prosperidade, com a riqueza que ela traz, né? E estar de bem com a vida. É basicamente essas três fotos que eu trouxe, né? A Lakshmi, ela tem essa leveza do feminino, essa abundância do feminino, do eu sou, né? Sem você precisar forçar muito para ser. Então, você já é divina, né? A mulher que está muito conectada com o feminino, ela tem mais leveza, ela tem mais conexão com a vida, e a vida é a abundância. Lakshmi é a vida, ela traz a vida de volta dentro desse mito. E aí, para a gente fazer o resumo, a deusa Lakshmi, então, é a deusa da fonte de fartura, boa sorte, beleza, saúde e abundância. A mitologia é a mitologia hindu. Os símbolos, então, que eu falei lá no começo, né, são a flor de lótus e os quatro braços, que eu achei bem bacana, por isso que eu trouxe o significado. Os quatro braços, eles têm um significado de que ela é a deusa maior. Então, ela é a deusa da onisciência, onipresença e onipotência. Quando a gente traz, né, o olhar mais do cristianismo, principalmente, de algumas religiões, eles colocam muito Deus, né, como um homem e uma força mais masculina, também com esse propósito de onisciência, onipresença e onipotência. Mas dentro da mitologia hindu, a deusa é a vida, né? A deusa é esse movimento de vida. E a deusa é uma força mais feminina. Então, ela também está relacionada, os quatro braços que ela aparece sempre nas figuras, estão relacionados com os quatro objetivos de vida, segundo o hinduísmo, que é passar por esses movimentos aí de Dharma, que é o viver com a retidão, né? Então, é o reto viver, reto pensar, reto agir, que é viver de uma forma mais fazendo o que é certo. O Artha, que é a riqueza e a abundância, que está muito relacionado com a deusa Lakshmi também. O Kama, né, que é o desejo e prazer. E Moksha, que é essa libertação espiritual, que é você sair do ego e finalmente se libertar, né, dessa roda de samsara e desse karma o tempo todo, né? Porque quando você vai para o Dharma, é que você já saiu dessa ação e reação sem consciência, você já transcendeu o os seus monstros, né? O seu predador interno. A história de Lakshmi, então, representa a boa sorte e a abundância que nasce dessa mente purificada e que vem através dessa guerra entre Deus e demônios. E o encontro com Ganesha, que é a sabedoria, para trazer então equilíbrio e propósito. Aí eu trouxe aqui para a gente já está começando então a fase da lua minguante, e nada melhor do que você se desfazer do velho, né? Que essa é o propósito da lua minguante. Se desfazer do velho e se abrir para o novo. Então, nada melhor do que trazer essa bênção de Lakshmi, essa conexão com o arquétipo dela, mas também entender como que você está aí no seu lodo, né? Que consciência é essa que você tem hoje em relação à riqueza, à beleza, à abundância, à saúde, ao bem-estar, ao propósito de vida? A sua mentalidade é próspera ou é escassa, né? O que que reverbera aí na sua mente? Quais são suas crenças limitantes quando você fala de dinheiro, né? Como que você está relacionada com esse merecimento de dinheiro ou não? Se você tem, como que você lida com o dinheiro? Qual é a sua postura em relação ao dinheiro? E como que você tem purificado sua mente para criar essa abundância com mais sabedoria? Então, eu quis trazer o mito dela para a gente se conectar com essa riqueza, com essa beleza. E o entendimento de Lakshmi do conto, né, da mitologia, é que a abundância está sempre disponível, né? A escassez, a doença, a miséria é uma criação muito mais do ser humano, né? Da limitação que a gente muitas vezes se faz principalmente com a autoestima baixa, com a insegurança, com a falta de autoconfiança, porque quando a gente se sente merecedor e quando a gente trabalha o dentro, né, a reforma íntima, isso naturalmente vai para fora, né? Então, primeiro a gente precisa
cuidar aqui de dentro, vencer esses demônios e trabalhar uma prosperidade mais interna. E aí a prosperidade externa também vem de forma abundante. Então, eu desejo que Lakshmi abençoe a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, e principalmente que ela venha aí desse néctar da vida, que você vença os seus demônios, que a gente vença, todos nós, né? Que a gente tenha aí essa batalha e seja vencedora. Um beijo, até amanhã com outra deusa.